Nosso próximo palestrante é o Omar Branquinho. Ele é formado em Engenharia de Computação pela PUC Campinas, é empreendedor há 10 anos, trabalhando em áreas como Internet das Coisas, software, SaaS e mídia. Hoje é diretor de operações da Strategy Manager, empresa de software para gestão de desempenho, avaliação de competências e planejamento estratégico, e é vice-presidente da Associação Campinas Startups. Nas horas vagas, pessoal, é um dos melhores cantores de sertanejo aqui da região. Então muita gente deve falar, eu conheço ele de algum lugar, foi aquela vez, lá no Vidotinho, no Vidote, no IFE, é isso aí. Mas hoje não é para cantar, não. Hoje é para falar sério. Boa noite para todo mundo, tudo bem? Eu vim aqui falar, né, o Duré me colocou nessa pequena roubada aí. Eu não sou de RH, não tenho pretensão de ser, mas a gente trabalha com RH. Então eu trago aqui a visão de quem fornece e de quem consome o próprio produto. Tá? A Strategy é uma empresa então, de software, a gente faz software para gestão de desempenho, eu avalio metas, competências, até pagar remuneração variável para funcionários em função de performance. Tá? A gente é um time muito jovem, né? O cara mais velho da empresa tem 35 anos, a média de idade é uns 26 anos. Né? E a gente fornece para grandes clientes, como a Oi, as lojas Renner, Magazine Luiza. Né? A gente calcula a remuneração variável de 20 mil pessoas, por exemplo. Né? Com um time com essa média de idade aí. A gente tem um ambiente descontraído, né? E a gente, por ser uma empresa de fornecimento de software para gestão de desempenho, a gente também tem uma cultura muito orientada a resultado. Né? E é um pouco do que a Isa falou, é bater meta sem esquecer da cultura, né? sem inferir os outros, vamos dizer assim. E a gente tem 4 valores que a gente carrega ao longo de todo o nosso processo dentro da empresa, que são integridade, melhorar sempre, prazer em trabalhar e reconhecimento pelo resultado. Então, toda vez que a pessoa entra na empresa, a gente faz um workshop em cima desses valores para saber se eles sabem o que isso significa ou não. Só que a gente já avaliou isso durante o processo de entrevista que eu vou mostrar, que é esse aqui. Tá? A gente tem um formulário online, onde é puramente um formulário de avaliação de cultura. Na primeira entrevista, o pessoal nosso de RH avalia se o que o cara escreveu no formulário é verdade mesmo, né? Ele faz um cross-check daquele formulário. Tem um ranking de currículo também, né? A gente pega o currículo do cara, mas o currículo não embasa muito a nossa contratação. Tá? Depois a gente tem essa validação em First Touch, né? Então o primeiro contato é com o RH, o segundo contato é com o time técnico, e aí, independente da área, se é a área de desenvolvimento, ou se é a área de negócio, se é a operação, enfim. Aí alguém que vai estar diretamente ligado a essa pessoa vai entrevistar ela. Então a gente já envolve os nossos próprios colaboradores no processo de contratação, porque o cara vai trabalhar com ele do lado dele, então ele tem que dar a visão dele. E aí, no fim, chega a entrevista com o gestor, que, no caso, tem só eu e mais um outro sócio, que a gente faz a validação final entre 2 ou 3 candidatos. Né? Essa parte da entrevista técnica ela é legal, porque o processo sai da mão do RH. Né? Eu brinco nas minhas palestras que RH é igual menstruação para a empresa. Depois que você tem, não dá para voltar atrás mais. Você vai ter que estabelecer um processo, vai ter que seguir para frente, senão você não cresce. Né? Então, é a mesma coisa. O RH ele participa, mas ele não é peça fundamental no negócio. Né? Quem é fundamental, a gente foca muito mais em quem vai trabalhar com a pessoa. E aí, o que atrai mais? A gente tem uma questão de propósito forte e progressão de carreira. E é uma coisa importante. Eu não sei onde eu vou estar daqui 6 meses. Eu não faço a menor ideia. Então, a gente não dá um plano de carreira. A gente não consegue fazer um plano de carreira. A gente sempre trabalha no próximo passo. E o próximo passo ele tem que ser claro, límpido e honesto com todo mundo. Muita gente vem para a empresa porque a gente trabalha com tecnologia nova e isso engaja as pessoas. Né? Então, isso, especialmente para o time técnico, né, para o time de desenvolvimento, isso é muito importante. A gente tem um ambiente flexível, essa questão de horas também, o cara tem que bater a hora por uma questão protocolar, assim, a gente não cobra. Né, pela nossa convenção sindical lá, o cara nem precisa ter ponto para dar o suporte de empresa. Então,
Antigamente era uma planilha, daí uma planilha era muito marretada, a gente pegou e comprou um sisteminha lá, mas não tem relógio de ponto na empresa, né? A gente tem uma remuneração justa, e aí o justo aqui é importante. Não é alta, é justa. Porque eu estou entregando um monte de benefício de progressão de carreira para o cara, dele ter um horizonte de ser líder em pouco tempo, e o empoderamento. Então a gente trabalha muito com a questão de... Eu não compito em salário com outros players de Campinas. Em Campinas é um mercado muito canibal para software, né? Os cara, sei lá, o cara consegue dobrar o salário em 3 anos fácil, assim, se ele quiser ficar mudando 2, 3 vezes de empresa. E a gente não entra muito nesse jogo. A gente, principalmente para a equipe técnica, a questão de desenvolvimento técnico é muito importante. Eu queria indicar um livro, não é o fim da palestra, tá? Eu só vou indicar o livro porque ele é um meio. Esse livro é o melhor livro que eu já li na minha vida para gestão de pessoas, apesar de ele não falar diretamente disso. Tá? Ele é uma entrevista com mais de 300 CEOs nos Estados Unidos, que os caras falam de como que eles criam empresas inovadoras, e isso basicamente passa pela questão de pessoas. Então, é uma aula de gestão de pessoas para empresas inovadoras por R$ 29,90, eu acho que deve custar isso aí. E ele é tão pesado que você não consegue ler ele de uma vez. Até quem é leitor, assim, você lê 10 páginas e você fica 2 semanas pensando naquilo. Tá? Só para vocês terem ideia do que aconteceu. A gente tem os quatro valores, e dentro do livro tem uma sugestão que eles falam de criar engajamento em cima dos valores, nomeando pessoas que são os guardiões dos valores. Então faz uma eleição dentro da empresa, quem é o guardião do valor integridade. Aí todo mundo vota e tal. E a gente criou um puta movimento, e aí agora a gente tem os caras que são guardiões pelo ano, entendeu? E aí eles são guardiões tanto de quem está como de quem está entrando. Tá? E aí tem uma frase lá dentro que é muito importante e que tem guiado muito meus dias gerenciando meu time, que é: em empresas nas quais os objetivos não são claros, as pessoas trabalham para defender suas posições. Então, numa empresa que o propósito e para onde você vai não é claro, o cara tem que defender o dele. Ele vai defender o salário dele, ele vai defender... E aí você lê isso daqui numa liderança fraca. Se o cara é líder, mas ele é fraco, ele está lá que nem um jabuti no poste. Você não sabe como é que ele chegou lá, né? Mas ele está lá, não mexe muito nele. Isso aqui é a coisa que mais norteia. Então, provavelmente, se você tem um problema de liderança ou de falta de engajamento, é porque as pessoas não sabem por que elas estão ali. E aí, assim, para a gente lá, o que é desempenho, né? Isso daqui, pessoal de RH... Quem é de RH aqui? Só para eu ter uma ideia. Legal. O pessoal de RH conhece a famosa Ninebox, né? Na Ninebox você cruza metas com cultura, basicamente. Aí tem quem use potencial versus metas, tem quem use competência e tal, mas, em geral, eu tenho que bater meta sem matar ninguém, certo? Em linhas gerais. E aí você plota as pessoas lá. E aí você tem diversos métodos de fazer isso. Você pode fazer isso num comitê, quando a empresa é pequena, né? Aí vocês têm que ter um dobro do nosso tamanho de funcionário. A gente começou a ter que ter gente, RH, assim, depois que a gente teve uns 20 funcionários, mais ou menos, que a gente falou, putz, precisa ter alguém aqui para cuidar da evolução dessa galera. Não adianta mais o administrativo só mandar para o contador a folha e resolver. Nós temos que saber como é que vai desenvolver essas pessoas. E aí você mapeia isso, né? A gente tem um software que faz isso automaticamente para não sei quantas mil pessoas e tal, mas geralmente isso aqui pode ser feito com um post-it, por exemplo. É o método que importa, não a ferramenta. E aí lá, como que a gente define meta, né? Eu tenho minhas metas de garantir satisfação com margem, e aí eu desdobro para a equipe de suporte, né? E aí é bem desdobradinho mesmo, é bem amarrado, né? E aí é negociado, né? O que o pessoal chama de catball lá do Roshinkan e tal, que eu negocio com o cara de suporte negocia com o time dele, depois isso volta para renegociar comigo, né? O cara de projetos tem a parte de desempenho de prazo, e o desenvolvimento tem satisfação e os índices de prazo de desenvolvimento. Essas metas mudam todo ano, né? Dependendo do planejamento estratégico, o que chega para mim pode ser diferente. Ou a meta pode ser mais agressiva, ou a meta pode ser direcionada para o outro lado. Não é só satisfação agora, tem que colocar mais alguma coisa, enfim. E como que a gente avalia competências? E aí que é legal. A gente usa uma estrutura parecida com o OKR. Não sei se já ouviram falar dessa metodologia. Muita gente confunde ela com uma metodologia de planejamento estratégico, mas ela não é uma ferramenta de planejamento estratégico, é uma ferramenta de orientação a resultado, né?
E a gente usa isso para capacitar as pessoas, para que as pessoas se comprometam com objetivos próprios, e a gente reavalia isso para cada nível de cargo, a cada X tempo. Então, basicamente, assim, eu sento com o meu estagiário, eu falo assim, você é um estagiário, quais são suas competências? E a gente mapeia, e eu faço uma avaliação na frente dele. Ó, eu acho que nisso aqui você é nota 10, isso aqui você é nota 8, isso aqui é nota 7. Só que sem falar para ele. Daí ele vem e fala para mim. Eu acho que isso aqui... Quando tem um gap muito grande, eu tenho que negociar com ele. E a gente fala que é um gap acima de 2 pontos, né? Numa escala de 0 a 10. Então eu tenho que negociar com ele. Eu falo, você tem certeza que você tem essa capacidade de escutar direito? Né? Isso porque a gente pode ter um touch bem intenso pelo tamanho da empresa, né? Ele, tá, não, então eu vou... Tá. E aí, depois disso, a gente fala, o gap seu é aqui, aqui, aqui. Qual que é o seu estado futuro? Então, no caso do estagiário, né? Daqui 3 meses, onde você quer estar? Não, eu quero ter cuidado, eu tenho um mau skill em gestão de projetos, isso é importante para mim, eu quero aprender gestão de projetos. Então, tá, qual é o seu objetivo? Então, ficar bom de gestão de projetos. Qual é o resultado-chave? Você tem que gerenciar 2 projetos com um índice de desempenho de prazo X. Certo? E é uma negociação. Né? Eu não avalio só a competência, eu oriento a competência para um resultado que ele tem que atingir e que vai entregar para a empresa. Tá? E isso dá certo. Você tangibiliza, né? Porque uma avaliação de competências pura e simplesmente, sem você fazer o PDI, né, fazer o plano de desenvolvimento, ela fica muito vazia. Então, o PDI nosso é uma meta. Basicamente, ele desdobra em uma meta pessoal do cara. Então, pensando na metodologia do OKR, quem conhece, a gente só faz o bottom-up, no caso. A gente não faz o top-down. A gente não tem um OKR da empresa que desdobra, um OKR de time. O nosso desdobramento de cima para baixo ele é bem tradicional, vamos dizer assim. Tá? E eu gosto muito nas minhas palestras, todos os lugares que eu falo, de falar o que não fazer. Porque é mais importante falar o que não fazer do que o que fazer, porque eu não conheço a realidade de vocês. Mas eu já apanhei com algumas coisas, e são elas. Se você não partir do propósito, ferrou. Você não vai engajar ninguém. É aquela questão do Golden Circle lá. Tem que falar o porquê, tem que falar o quê, o quê, e depois eu falo o como. Né? Então, eu tenho que partir do propósito, tenho que partir de dentro para fora. É o que me move. E aí essa história tem que estar bem amarrada com o dia a dia da empresa. A gente se ferrou muito criando sistemas complexos de avaliação quando a gente não tinha maturidade. Então, assim, aqui é uma questão de go slow, vai devagar. Quando você tiver maturidade, você vai incrementando a maturidade aos poucos. Né? Eu li um livro lá que fala de 9box, eu vou fazer 9box, vou sair fazendo uma avaliação aqui, vou botar peso, vou dar bônus por meta individual e não amarra com a meta corporativa. Aí o cara, do nada, ele vai lá e esquece da meta corporativa e foca só na dele por causa do bônus, enfim. É uma escada, é uma crescente, tem que ir colocando complexidade aos poucos. Né? Esse negócio de tempo de casa não cola. Né? Então, para startup, você tem que olhar o que o cara está entregando mesmo. Se o cara é um estagiário eterno, o problema é dele, ele tem que sair da empresa, tem que contratar outro, os caras têm que estar lá para evoluir. Ninguém está lá para ficar sentado, parado, atendendo chamado só. Isso aqui é importante, isso aqui você só percebe, é impressionante, só percebe isso depois que acontece. Não enrola para tomar uma decisão difícil, ou seja, tem que demitir, demite, tem que promover, promove, tem que mudar, muda, e quanto mais se demorar, pior. Se você não deixar claro o próximo passo, por ser um ambiente muito dinâmico, se o próximo passo não está claro, o resto não vai estar de jeito nenhum. Então, assim, a gente até parou para fazer um plano de cargos e salários, da carreira e tal. Só que a gente percebeu não é que as pessoas precisam saber quando que elas vão virar diretor, porque ninguém sabe. O próximo passo para você ser reconhecido e estar merecendo estar aqui dentro, e a gente merecer estar com você também aqui dentro. Né? Não respeitar a cultura da empresa. Então, assim, cultura é a coisa mais importante que tem. Valores. A gente até contrata nego ruim, mas que tem valor perto da gente, próximo da gente, porque é mais fácil ensinar técnica do que ensinar uma pessoa a virar gente. Tá? E é isso. E aí, só para resumir alguns insights que eu falei aqui durante, vou ser bem mais breve do que o necessário aqui. Então, o que eu acabei de falar, cultura é muito mais importante que conhecimento. Né? Eu brinco assim, não importa para onde o ônibus vai, importa quem está dentro do ônibus.
porque aí a decisão de ir para o ônibus, para onde a gente for, vai ser tomada por pessoas pelo menos parecidas comigo. E isso é importante. Numa startup, as pessoas que estão na startup são parecidas com os sócios, sempre. Elas têm que ter os valores delas têm que ser muito alinhados com os sócios, senão não dá certo. É importante deixar claro o que você quer das pessoas, o que se quer das pessoas, né? Putz, o que você precisa evoluir e manter esse touch o tempo todo, manter esse contato. As novas gerações são um problema, né? Eu costumo dizer que o Google trouxe um benefício e também trouxe um risco gigante para a humanidade, que é o seguinte: as pessoas acham que sabem as coisas, mas elas não conectam as coisas. Então, você tem pessoas podem saber um monte de coisa, mas quando você bota ela numa situação complexa, onde ela tem que mudar o modelo mental dela, você vai ter uma dificuldade muito grande de fazer isso. Eu tenho sentido muito essa dificuldade de trazer problemas complexos para pessoas e as pessoas não conseguirem desdobrar esses problemas menores para ir resolvendo, né? O cara olha um problema grande e trava. Não pode acontecer isso. Modelos são importantes, crie-os, mas vai com calma, vai devagar, vai tranquilo. Respeite o timing da empresa, né? Às vezes a empresa está, puta, eu tenho que focar no produto, não vou ficar olhando para isso agora. Respeita esse tempo, né? As pessoas são imprevisíveis, né? Por isso que a área de recursos humanos é muito importante. Do dia para a noite o cara vê uma mensagem na internet lá, puta, visto para o Canadá tá facinho. Puta, o cara do nada vai querer ir para o Canadá, entendeu? A gente perdeu muita gente para fora do Brasil, então isso significa que provavelmente a gente está criando bem as nossas crias, vamos dizer assim, né? Tem até um caso curioso. O cara, depois que ele colocou, que ele entrou na Strategy, no LinkedIn dele, ele recebeu num dia 8 propostas de trabalho. Em um dia. Ele falou, não sei o que está acontecendo. Eu falei, você botou a Strategy aí, ó. Os caras tiram um monte de gente daqui, porque... e ainda mais que esse negócio de câmbio, cara. Tem gente que vende projeto em dólar, paga em real, é uma desgraça. Regaça a gente. Se o cara não dá, não dá. Não adianta insistir. Você olha para o cara e fala, era para estar aqui, não é para estar aí, tira, troca, já arruma um jeito de trocar. E é isso. Tá? Aí depois tem o bate-papo aí, quem tiver dúvida pode entrar em contato. Obrigado.